Desejo neste momento saudar a todos os irmãos e a todas as visitas que hoje nos honram com a sua presença, e o meu grande desejo é que o Espírito do Senhor possa estar em vossos corações para que, ao abrirmos a Palavra de Deus, possa ser bem entendível para todos vós e que vossas dúvidas possam ser desvanecidas e que não possam sair daqui com questões, com dificuldades de entender a Palavra de Deus. Quero-vos dizer que o tema que eu vos vou falar hoje é um tema que, digamos, é como tomar o fogo sagrado para vos apresentar esta manhã. E queria encarecidamente pedir aos irmãos que estivessem atentos, porque o tema pode ser, de certa forma, controverso, porque a controvérsia às vezes vem no nosso coração por falta de conhecimento, por falta de luz sobre o assunto.
E então o coração humano, a reação que tem quando é alguma coisa de novo é autodefender-se e questionar. E aquilo que eu vos vou apresentar, meus queridos irmãos, é muito sagrado, é muito solene e pedi a vossa atenção para que entendam. E que no final de tudo, no final do culto, se houver alguma dúvida, venham ter comigo para que eu faça ou vos explique qual é o meu sentido, o meu pensamento, o meu raciocínio, para que, digamos, não criem destabilização emocional em outras mentes que não entenderam o assunto. O assunto é muito sério que eu vos vou falar esta manhã. O último tema que eu vos apresentei aqui há cerca do mês, eu sei que causou algum mal-estar em alguns irmãos. E eu temi que não pudesse ter mais oportunidade de vos falar a palavra de Deus por causa disso. Mas penso que foi apenas algum entendimento que não foi bem compreendido. E esta manhã eu vou dar como uma sequência ao tema da última vez. Por isso é que vos digo que é um tema sério, precisam de estar atentos. E as palavras que eu vou usar, os documentos que eu vou usar, não são meus, não são da minha autoria, não são do meu fórum. É a palavra de Deus, é o Espírito de profecia, é as nossas crenças, aquilo que nós ensinamos e que ministramos. Por isso, antes de abrir a palavra de Deus, eu gostaria de orar com os irmãos. Ó Santo e Eterno Deus, chegou o momento de abrir a Tua palavra. Esta manhã vamos falar da pessoa de Jesus, o nosso amado Salvador. Para mim, Senhor, é como pegar no fogo sagrado e que eu necessito de ter muita reverência, muito respeito, muito temor diante de Ti para usar a Tua palavra. E eu quero pedir, querido Deus, que concedas o Teu Espírito a todos nós que aqui estamos, para que possamos entender, que se faça luz no nosso entendimento. E mais, Senhor, possamos odiar o pecado e desejar fazer mais e melhor a Tua vontade. Te pedimos estas graças em nome de Jesus. Amém. O primeiro slide que os irmãos estão a ver é um slide que se enquadra na época em que estamos, em que o mundo que nos rodeia comemora o nascimento de Jesus. Eu não vos vou falar concretamente do Natal, porque já falámos sobre isso. Vou falar-vos do que significa o nascimento de Jesus para mim e para cada um de vós. E o primeiro verso que nós vamos ler encontra-se em Mateus capítulo 1, verso 21 e 23. E se me permitem, e se me quiserem acompanhar com a vossa Bíblia, eu vou, para ganhar um pouco de tempo, projetar os versos bíblicos que nós vamos ler para poder aligeirar um pouquinho mais. Então, em Mateus 1, verso 21 a 23, diz-nos o seguinte. Desculpem, não está a passar. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. O propósito de Jesus a vir a este mundo, e em que todo mundo comemora nesta época o nascimento de Jesus, o propósito de Jesus está aqui expresso na palavra de Deus. Jesus veio a este mundo para salvar o seu povo
dos seus pecados. Não nos seus pecados, dos seus pecados. Este é o propósito de Jesus na tua vida e na minha. Salvar-te dos teus pecados, dos meus pecados. Diz então ainda em Lucas Tá bom? Em Lucas capítulo 2, verso 10 e 11, e o anjo lhe disse: não temais, porque eis que vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Durante 4.000 anos, o povo de Deus esteve esperando este acontecimento, a vinda do Salvador. Foram, digamos, novas de grande alegria que foram transmitidas àqueles pastores. Foram novas de grande alegria para aqueles que aguardavam, que esperavam a vinda do Senhor Jesus. E o apóstolo João diz então o seguinte, João 1, verso 14, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Meus queridos irmãos, o que nos diz a palavra de Deus acerca da encarnação, o Espírito de profecia acerca da encarnação de Jesus, diz-nos isto. A encarnação de Jesus Cristo é um mistério de todos os mistérios. Ou seja, aquilo que me está revelado é para mim, para cada um de vós. Aquilo que nos está encoberto acerca da encarnação de Jesus, nós o iremos entender pela eternidade. Mas aquilo que nos está revelado é daquilo que eu vos vou falar acerca deste mistério da encarnação de Jesus. O primeiro pensamento que vos vou apresentar encontra-se nesta meditação matinal, exaltai-o, muitos dos crentes a poderão ter, e então diz-nos o seguinte: ao ponderar sobre a encarnação de Cristo na humanidade, ficamos estupefactos diante de um mistério insondável, que a mente humana não pode compreender. Quanto mais meditamos nele, mais estupendo parece ser. Quão amplo é o contraste entre a divindade de Cristo e o indefeso bebé na manjedoura de Belém. É verdade. Quanto mais nós nos aprofundamos no mistério da encarnação de Cristo, como é que pode ser Deus feito homem? É algo que não é entendível para a mente humana. Mas diz-nos a pena inspirada que será o motivo de estudo por toda a eternidade. Como é que Deus, o soberano do universo, desce à condição humana para salvar o homem? Não entendemos, mas vamos falar daquilo que nos está revelado. No entanto, diz-nos o apóstolo Paulo o seguinte. Desculpa, estou a andar para trás. Em Filipenses capítulo 2, versos 5 a 7, o apóstolo Paulo abre-nos um pouco o entendimento e diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte e morte de cruz. Digamos que o apóstolo Paulo está aqui a abrir-nos um pouco, digamos, as perspectivas ou o vislumbre desse cenário para entendermos um pouquinho sequer da experiência da encarnação.
Desculpa. Diz então a pena inspirada, o desejar de todas as nações. Pode chocar-vos este pensamento. Nosso Salvador revestiu-se da humanidade com todas as contingências da mesma. Tomou a natureza do homem com a possibilidade de ceder à tentação. Não temos que suportar coisa nenhuma que ele não tenha sofrido. Meus queridos irmãos, entendam. Jesus toma a forma humana, mas com as contingências que qualquer ser humano tem de poder ceder à tentação. Porque senão, quando Jesus foi tentado, seria apenas uma cena teatral que Jesus estaria a fazer. Quer dizer que está a ser tentado, mas ele não pode ser tentado, porque ele não pode cair em tentação. Então, o diabo teria argumentos para dizer que era impossível nós guardarmos a lei de Deus ou isentarmos do pecado. Então nos diz aqui a pena inspirada que Jesus nasceu com essas prerrogativas, ou seja, assumiu a natureza humana com a possibilidade de ceder à tentação. Ele correu, digamos, minhas palavras, ele correu esse risco. Mas correu esse risco por causa de quê? Por minha causa, por tua causa, a ver se de alguma forma nós podemos entender quão odioso é o pecado para Deus. E quando entendemos esse grande amor de Deus em sujeitar-se a tal situação, nós devemos repudiar o pecado e desejar ardentemente fazer a vontade de Deus. Um outro pensamento é este. Teria sido uma quase infinita humilhação para o Filho de Deus revestir-se da natureza humana, mesmo quando Adão permanecia em seu estado de inocência no Éden. Mas Jesus aceitou a humanidade quando a raça havia sido enfraquecida por 4.000 anos de pecado. Como qualquer filho de Adão, aceitou os resultados da operação da grande lei da hereditariedade. O que estes resultados foram, manifestam-se na história de seus ancestrais terrestres. Veio com essa hereditariedade para partilhar de nossas dores e tentações e dar-nos o exemplo de uma vida impecável. Queridos irmãos, Jesus tomou a natureza humana depois da queda de Adão. Uma natureza degradada já por 4.000 anos. Vejam ao ponto que o nosso amado Salvador se sujeitou para me mostrar a mim e a cada um de nós que com a sua ajuda nós podemos vencer o pecado. Não em nossas forças, mas no seu poder. Este nosso irmão mais velho, este nosso herói pode agora dizer, arrancar-nos do pecado. Este foi o motivo por qual ele veio a este mundo. Arrancar-nos do pecado, arrancar-nos do lodo para a salvação. Mas para que as minhas palavras não sejam mal interpretadas, eu vou-vos apresentar o testemunho de alguém que vos poderá dar uma interpretação melhor, se assim quisermos dizer, deste texto. Desculpem, vamos pôr... Sim. Pedi a atenção que os irmãos lessem com muita atenção, visto que é legendado. Now, coming back to our text in Philippians 2, let's read verses 3 through 8. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit, but in humility consider others better than yourselves. Each of you should look not only to your own interests, but also to the interests of others. Your attitude should be the same as that of
Christ Jesus, who, being in very nature God, did not consider it equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man. He humbled himself and became obedient to death, even the death on a cross. The Apostle Paul now appeals for us to be humble, just like Jesus was. Imagine a ladder. Most of us have used a ladder. Not a ladder to climb up, but a ladder to climb down. Jesus climbed down the ladder of condescension, coming from heaven itself all the way down to this earth for our salvation, to save you, to save me. He was a humble God. It would have been a huge condescension for Jesus to take the nature of an angel, maybe a seraphim or a cherubim. But on his way down, he did not stop to take the nature of an angel. It would have been a great humility for Jesus to have taken the nature of Adam before he sinned. But on his way down to save us, he did not stop where Adam was created. The book, The Desire of Ages, page 49, indicates that Jesus accepted humanity when the race had been weakened by 4,000 years of sin. Like every child of Adam, he accepted the results of the working of the great law of heredity. What these results were is shown in the history of his earthly ancestors. He came with such a heredity to share our sorrows and temptations, and to give us the example of a sinless life. It would have been an amazing step down if Jesus had come to this earth as a king, a noble, a prince, or a talented artist. But he didn't stop there. When Jesus came, he came as the poorest of the poor to the manger of Bethlehem, to be sheltered in the arms of a young peasant girl, welcomed by shepherds, and to live the hand-to-mouth existence of a first-century carpenter. Believe it or not, Jesus did not stop there. He was willing to put aside his unity with the Godhead, his love and commitment to save us, to save you, to save me. I want this to become very personal. Jesus came to save us as individuals. He came from that exalted heavenly position to this earth. After 33 and a half years of perfect living, teaching, and healing, the Almighty God of the universe, who had mysteriously taken the nature of fallen humanity, said, "My time is now come." And he stepped down lower, lower, lower on the ladder of humility to the very bottom and humbled himself to that of a slave, a servant, and then, ultimately, unbelievably, the King of the universe, humbling himself to the death on the cross by crucifixion. He was humbled by the betrayal of Judas, humbled by the blasphemous denial of Peter, humbled by lying witnesses before the highest tribunal of the nation, humbled before Pilate, the governor of the Roman Empire in that region, humbled through mock worship and brutal physical abuse by the Roman guard, humbled by being stripped of his clothes and shamefully hung naked on a cross between heaven and earth. This is what Jesus did for you and for me, for our salvation. The path Jesus took for our salvation was the path of humility. The Bible calls for us, his disciples, to be humble as well. To be humble means
we recognize our position before God and are willing to accept His prescription for our need. It means we're willing to recognize we are sinners and that we desperately need a Savior. It means we're willing, despite of our education, sophistication, wealth, background, culture, whatever it is, our worldly prestige, to kneel at the foot of the cross and from our hearts cry out like the publican, God, be merciful to me, a sinner. It means we're willing to accept the convicting, teaching, guiding, instructive work of the Holy Spirit in our own personal lives. It means we're willing to accept the simple, straightforward authority of the complete Bible as the authoritative voice of God, speaking to our hearts and minds, regardless of doubts and skepticisms that other sources may suggest. It means to accept that God is the Almighty God, and we are His creation. In the words of the prophet Micah, beautiful verse, chapter 6, verse 8, He has showed you, O man, what is good. And what does the Lord require of you? 3 things: to act justly, to love mercy, and to walk humbly with your God. What a marvelous text. I love that text. It's so simple and yet so profound. Dear fellow believer, we need humility. I need humility. We need to walk humbly as Jesus, our Savior, did. Pois bem, meus queridos irmãos, já puderam ouvir aquilo que eu vos disse. Não sei se a maior parte dos irmãos conhecem este senhor que acabou de falar. Este senhor é o presidente da Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia. Portanto, ele acredita no espírito de profecia e vos mostra aquilo que eu vos acabei de falar. Portanto, diz-nos então a pena inspirada que Jesus é um irmão em nossas fraquezas, mas não em possuir idênticas paixões, sendo sem pecado, sua natureza recuava do mal. Jesus suportou lutas e torturas de alma em um mundo de pecado. Sua humildade tornava a oração necessidade e privilégio. Diz-nos a meditação matinal, a fé pela qual eu vivo, que ele poderia haver pecado, poderia haver caído, mas nem por um momento houve nele uma propensão má. Nem por um pensamento pôde Cristo ser levado a ceder ao poder da tentação. Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Jesus não permitiu que o inimigo o puxasse para o lodo da incredulidade ou o empurrasse para o lamaçal do desânimo e do desespero. Peço que me passe. Obrigado. A humanidade de Cristo estava unida à divindade e nesta força ele suportaria todas as tentações que Satanás trouxe contra ele e manteria ainda sua vida incontaminada pelo pecado. E esse poder para vencer dá-lo-ia ele a todo filho e filha de Adão que aceitasse pela fé os justos atributos do seu caráter. O mês passado nós falamos sobre a vitória sobre o pecado. Causou um pouco de confusão. Mas a pena inspirada continua a dizer que Jesus está disposto a dar esse poder para vencer
a todo filho de Adão que aceite pela fé os justos atributos do seu caráter. Peço a Daniel que passe. A humanidade de Cristo sozinha jamais poderia haver suportado as poderosas tentações de Satanás. Ele se tornou apto a vencer todo o pecado porque nele havia corporalmente toda a plenitude da divindade. E repousando inteiramente no Pai, seu poder divino, combinado com a natureza humana, ganhou a vitória infinita em favor do homem. Este é um pensamento num livro que os irmãos poderão ter em casa. Slide seguinte. Peço ao Daniel, vou pôr no bolso, Daniel passa. Diz-nos então o slide seguinte, o pensamento seguinte. Se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem, o privilégio de possuir, Satanás ter-se-ia aproveitado desse facto. A obra de Cristo era em tirar as reivindicações de Satanás, o seu domínio sobre o homem, e só podia fazê-lo da maneira como ele veio, como homem, tentado como homem e prestando a obediência de um homem. Queridos irmãos, isto é um pensamento que nos é apresentado na meditação matinal, onde nos mostra se Cristo possuísse um poder diferente ao do ser humano, não teria vantagem nenhuma. Passemos à frente. Pois bem, a experiência de Cristo em viver vida vitoriosa não constitui seu privilégio exclusivo. Parece um pouco de afronta e um pouco ousado ou presunçoso. Ele não exerceu qualquer poder que a humanidade não possa exercer. Nós também podemos ser tomados de toda a plenitude de Deus. Através do divino poder de Cristo, podemos ter acesso a todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. É nisto, meus queridos irmãos, que eu debato, que eu insisto. Nós não podemos conformar-nos que nascemos com uma natureza pecaminosa e agora não mais podemos evitar pecar. Diz-nos aqui a palavra de Deus, diz-nos aqui a pena inspirada pelo Espírito Santo, que o Senhor tem ao nosso dispor o poder para vencer o pecado. Pensamento seguinte diz-nos: a chave para alcançarmos essa experiência é a fé em suas preciosas e muito grandes promessas, através das quais nos podemos tornar coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Deixem-me pôr-vos uma pergunta. Não quero que me respondam, mas que reflitam em vossas mentes. Podemos ou não guardar os mandamentos de Deus? Podemos ou não guardar a lei de Deus? Há tempos alguém me confrontava e diz: quem é que pode guardar os mandamentos de Deus? Quem é que pode? Eu faço-vos essa pergunta. Será que está aqui algum irmão ou irmã que possa guardar os mandamentos de Deus? Meus queridos irmãos, se vocês disserem que não, vocês estão a dar razão ao diabo, porque o diabo disse que Deus tinha feito uma lei que era impossível guardar. Nós acabamos de ler e a palavra de Deus nos mostra que nós podemos guardar os mandamentos de Deus no poder de Jesus. Porque aqueles que vão estar com Jesus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Por isso, queridos irmãos, quando nós nos confrontamos com a lei de Deus e olhamos mandamento por mandamento, e se achamos que algum mandamento nós tropeçamos porque a nossa vida não está conforme, o que temos que fazer é como Paulo dizia: a lei mostra-me o pecado. E então o que eu tenho que fazer é ir aos pés da cruz e dizer: Senhor, ainda não consigo guardar este mandamento.
Preciso que me dês força para guardar este mandamento, porque eu ainda estou em pecado e preciso de vencer. O Senhor Jesus nos oferece todo esse poder. O slide seguinte nos diz: Ele oferece o mesmo poder pelo qual se tornou vencedor, de modo que todos possam obedecer fielmente e obter vida vitoriosa. Meus queridos irmãos, não podemos continuar a ser cristãos pigmeus ou medíocres. O Senhor nos dá a vitória para vencer. Não é para viver uma vida em pecado, é viver uma vida de santificação e de vitória. É verdade que eu continuo a ser um pecador até que Cristo venha, mas não posso viver uma vida de pecado. O próprio apóstolo João diz: aquele que está em Cristo não peca, ou seja, não tem uma vida de pecado. Mas, no entanto, se porventura pecares, temos um advogado junto do Pai. Põe-se a condição. Agora, não é a pessoa viver uma vida agarrada constantemente ao pecado. E continua: a confortadora promessa de Cristo simboliza a vitória. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. No pensamento seguinte diz-nos que Jesus a nós nos diz: eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É-me dado todo poder no céu e na terra. Eu sou a certeza da promessa, sou eu, não temais. Deus conosco é a certeza da nossa libertação do pecado, a segurança de nosso poder para obedecer à lei de Deus. Não na nossa força, mas no poder que Cristo nos confere pelos méritos do seu sangue. O pensamento seguinte diz-nos: o Senhor Jesus pôs uma ponte sobre o abismo causada pelo pecado. Ele ligou a terra ao céu, e o homem finito com o infinito, aliás, o homem finito com o Deus infinito, Jesus, o Redentor do mundo, só podia guardar os mandamentos de Deus da mesma maneira que a humanidade pode guardá-los, pelas quais nos têm sido dadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Queridos irmãos, nós não estamos neste momento a rebaixar os méritos de Jesus de maneira nenhuma, mas a mostrar que Jesus veio para mostrar a mim e a cada um de vós que no seu poder nós podemos triunfar, podemos guardar os mandamentos de Deus, podemos obedecer ao Senhor. O mentiroso pode deixar de mentir, o ladrão pode deixar de roubar. É assim ou não é, meus queridos irmãos? O que é o pecado? Há uma só definição na palavra de Deus acerca do que é o pecado. O pecado, transgressão da lei. Meus queridos irmãos, será que uma criança, eu podia chamar aqui uma criança, que temos aqui algumas, e perguntar, essa criança, na sua idade, por exemplo, estou-me a lembrar do Joãozito ou outro, a criança na sua idade, na idade que ela tem, ela é perfeita ou não? A criança é perfeita. No entanto, eu pergunto, será que essa criança com 1 ano ou pouco mais, será que ela já é uma pecadora? Estou-vos a fazer raciocinar. Será que esse bebê já transgride a lei de Deus? Porque o pecado é transgressão da lei. Será que essa criança já é mentirosa, já aprendeu a mentir?
Sabe como é que se desenvolve essas inclinações para o pecado que cada um de vós e eu nascemos? É assim. Por exemplo, o Senhor diz, não dirás falso testemunho. Mas eu vou pedir ao Joel permissão de falar no nome dele e de Joãozito. E vou-vos dar um exemplo. Como é que o pecado se desenvolve? Ou melhor, como é que se desenvolvem as tendências para o pecado. O Joãozinho, quando chegar à idade de poder já saber falar, e ouve o telefone a tocar, ele vai atender. E alguém do outro lado, que é um cliente do Joel, diz, olha, o papá está... E o Joãozinho diz, sim, está, eu vou chamá-lo. E quando o João chega junto do Joel, diz, papá, está ali um senhor que quer falar contigo. Ó filho, diz ao senhor que eu não estou. E o menino chega junto ao telefone, pega no telefone, e o meu papá diz que não está. Mas a criança vai crescendo. E o pai diz, olha filho, se alguém telefona para mim, tu nunca digas que eu não estou ou que estou. Eu vou ver se ele está. Mesmo que eu esteja, tu dizes, eu vou ver se ele está. Então, a criança já tem os seus 10, 12 anos, até no telefone, é um cliente que quer brigar com o Joel. E então, sim, então, olha, daqui a senhor fulano, queria falar com o senhor Joel. Ah, sim, eu vou ver se ele está. Oh, bem, está um senhor fulano tal. Oh, esse chato. Diz-lhe ele que eu não estou. Quando depois eu vier, eu ligo com ele. Isto acontece no dia a dia, na oficina. Quantos acontece na vossa vida profissional? Que há um cliente que está zangado porque o trabalho não ficou bem feito, ou prometeram que iam fazer o trabalho e não o fizeram. E diz ao empregado, se telefonar para mim, eu não estou. E obrigam quase que os empregados a mentir por causa desse mentiroso. Queridos irmãos, como é que se desenvolve a prática da mentira? Esse hábito. É verdade que a criança nasce com uma natureza propensa para isso. Mas esses pecados vão se desenvolver, ou esses atos vão desenvolvendo mediante o meio em que a criança nasce. O meio como a criança se desenvolve, a forma como ela é educada, as influências que vai ter na sua vida, é que vão torná-la uma criança pecadora. Nasceu uma criança com tendências para o pecado, propensa para o pecado, necessitando de um Salvador. Mas ela vai ser uma pecadora mediante os erros que ela vai cometer na sua vida e os hábitos que vai ser influenciada no seu lar ou fora do lar. Queridos irmãos, nós falávamos a última vez que o pecado é uma escolha. Nós temos que tomar uma decisão para pecar. A tentação vem, mas a tentação não é pecado. Jesus foi tentado, mas ele não pecou, ele resistiu a toda a tentação, porque nos diz que ele estava submisso ao Pai. A minha vontade é fazer a vontade daquele que me enviou. E então nos mostra que nós podemos vencer as tentações quando elas vêm, se nós estivermos também submetidos ao poder do nosso Deus. Queridos irmãos, precisamos seguir o exemplo de Cristo, tendo em mente sua qualidade de filho e sua humanidade. Não foi como Deus que foi tentado no deserto, nem devia como Deus suportar as contradições dos pecadores contra si mesmo. Foi a majestade do céu que se tornou homem, humilhando-se até à nossa natureza humana. Ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição do caráter cristão. Não sou eu que estou a dizer, queridos irmãos. Não podes continuar a ser como eras. Se nascestes com tendências pecaminosas ou com defeitos de caráter que herdaste de teus pais ou aprendestes em casa, não podes continuar com eles. Não podes dizer, eu sou assim e tenho a dizer, digo e pronto. Não. Aqui nos diz a palavra inspirada que ninguém precisa deixar de alcançar em sua esfera a perfeição de caráter cristão. Pelo sacrifício de Cristo foi tomada providência
para que o crente receba todas as coisas que dizem respeito à vida e piedade. Deus nos convida a alcançarmos a norma da perfeição e põe diante de nós o exemplo do caráter de Cristo. Jesus é o nosso exemplo. E então, meus queridos irmãos, nós não podemos olhar para o nosso irmão que está ao nosso lado, ou que está mais abaixo ou mais acima, porque nenhum de nós é exemplo uns para os outros. O nosso exemplo é Cristo. Não podemos ficar na mediocridade. Meus queridos irmãos, há pouco eu ouvia aqui a responsável do Ministério da Criança dizer: olhem para estas crianças, olhem para estes jovens. É verdade, mas esse problema tem que ser em casa primeiramente e depois na igreja. Se, meus queridos irmãos, não têm uma fasquia elevada para a vossa consagração e consagração do vosso lar, os vossos filhos não podem ter uma fasquia mais alta na escada da santificação. A forma como vivemos em nossos lares, a forma como se trata o marido, a esposa, e pais e filhos, isso vai influenciar a conduta da criança. E nós temos hoje os jovens que temos porque é em casa e é na igreja o interesse que possa haver na formação do caráter dos nossos jovens. Meus queridos irmãos, não pode haver um reavivamento, nem uma reforma na igreja, nem em nossos lares, se nós não entendermos este mistério da piedade, em que nós temos que pôr um alvo elevado, trabalhar para ele, não na nossa força, mas na força de Jesus, para atingir essa maturidade espiritual. O Salvador mostrou por meio da sua humanidade consumada por uma vida de constante resistência ao mal, que com a cooperação da divindade podem os seres humanos alcançar nesta vida a perfeição de caráter. Não sou eu que estou a dizer, queridos irmãos. Esta é a certeza que Deus nos dá de que também nós podemos alcançar vitória completa. Isto não é uma arrogância, queridos irmãos. Eu não vos estou a mostrar que estou com arrogância. O apóstolo Paulo dizia, não é que eu já tenha alcançado, queridos irmãos, mas eu luto, eu prossigo. E, meus queridos irmãos, não podemos ficar na situação de dizer, nós não podemos. Não, o Senhor nos mostra, o Senhor nos desafia, porque nós queremos ir para um patamar maior, é para estar na presença do nosso Deus. E não pode ser como estamos agora. Mais adiante diz, quando Cristo vier, nosso corpo indigno será transformado e se tornará semelhante ao seu glorioso corpo. Ponto. Estamos de acordo aqui. O nosso corpo, esse vai ser transformado. Mas leiam o resto. Mas o caráter indigno não será então santificado. A transformação do caráter precisa de ocorrer quando, meus queridos irmãos? Quando? Vão aguardar para quando, meus queridos irmãos? Vamos aguardar para quando abandonar o pecado? Restabelecer os relacionamentos em casa, na igreja, na família? Vamos aguardar para quando? Por quanto tempo vamos continuar de costas viradas uns para os outros, mostrando sorrisos comerciais uns para os outros, vivendo uma vida faz de conta, vindo à igreja como vai a um clube social só para cumprir uma obrigação? Meus queridos irmãos, temos uma salvação a ganhar e um inferno a evitar. E diz-nos a palavra de Deus que nós precisamos de operar a nossa salvação com temor e tremor. Não vai ser assim, vamos continuar assim. Quando chegar Jesus, Ele faz um milagre, transforma a nossa cabeça, tudo que nós éramos. Para isso não era necessário Jesus ter vindo dar a sua vida por nós. Se Ele vai fazer isso quando vier, não nos enganemos, queridos irmãos.
quando a voz de Deus despertar os mortos, viram eles da sepultura com os mesmos apetites e paixões, com os mesmos gostos e caprichos que nutriram quando vivos. Deus não faz milagres para regenerar um homem que não quis ser regenerado quando lhe era proporcionada toda a oportunidade e favorecidos todos os meios. Durante a vida não se deleitava em Deus nem tinha prazer em sua obra. Seu caráter não está em harmonia com Deus e não poderia ser feliz na família celestial. Entendamos de uma vez por todas, queridos irmãos. Entendamos que não é quando estivermos perto da morte e que vai haver o arrependimento da última hora. Essa ideia é uma ideia católica. O arrependimento da última da hora. E então diz, não vem o ladrão na cruz. Na última hora se arrependeu e o Senhor Jesus diz que ele ia estar no céu. Não nos enganemos, não esperemos por esse momento. Este é o momento, queridos irmãos, que o Senhor Jesus quer transformar a minha vida e a vossa. E eu, quando vos apresento estas mensagens, queridos irmãos, é porque eu sofro por uma igreja que amo. Os irmãos podem me ver, às vezes, assim, um pouco indiferentes, porque não é isto que queriam ouvir. Mas é isto que eu vos tenho para dizer, queridos irmãos. O Senhor Jesus veio a este mundo para nos resgatar, nos tirar do pecado, e Ele nos quer preparar para essa vida gloriosa. Meus prezados irmãos, nós temos um problema, e um problema muito grave. Temos um problema muito grave. E eu gostaria de testar, e vocês entenderem. Eu vou pedir ali aos nossos irmãos da cabine se me põem um hino para nós cantarmos. E os irmãos vão testar realmente a incoerência daquilo que nós dizemos e deitamos pela boca fora e daquilo que nós queremos no nosso coração. 206. Vamos cantar com entusiasmo. E depois fazemos as nossas considerações, ou cada um de vós faz as suas conjecturas sobre o assunto. Hino 206. Cantemos com alegria, com entusiasmo. Se queres livrar, o sangue de Jesus dá o poder. É teu querer do maligno escapar, terás do seu sangue o poder. A poder sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Terás
se pode tirar. Seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual. Só no sangue de Jesus. Há poder, sim, vem ao pecador e aceita o nome de Jesus. Não cantamos o resto, fica por aqui. Queridos irmãos, quantas são as vezes que nós cantamos, preferimos afirmações e palavras da nossa boca, mas no fundo do nosso coração nós não acreditamos, porque nós não avançamos pela fé. O que é que o cântico dizia? Queres tua vaidade abandonar? O sangue de Jesus tem poder. Queres teu pecado vencer? O sangue de Jesus tem poder. Não é isso que nos diz a palavra de Deus? Não é isso que nós cantamos? Mas o que é que nós fazemos? Vamos ler o que nos diz em Romanos capítulo 7, versos 23 e 24. Aqui vamos ver o nosso dilema, o nosso problema. O apóstolo Paulo, em dado momento da sua experiência com Cristo, disse o que nós lemos aqui. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta lei? Normalmente, meus queridos irmãos, o que é que nós dizemos? Miserável. Não vem o que o apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo desta morte? E ficamos por aí. Ficamos nesse primeiro estágio da experiência cristã de Paulo. O que é que Paulo viu quando se converteu? Quem falou com ele? Jesus falou com ele. Jesus disse, Saulo, Saulo, porque me persegues? Quem és tu, Senhor? E Jesus disse, eu sou Jesus a quem tu persegues. E depois nós vemos na experiência de Paulo que ele disse, há um homem que foi arrebatado até ao terceiro céu. E ele fala da sua experiência. Oh, queridos irmãos, é assim, quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, quanto mais nós entendemos o seu grande amor, maior se torna o pecado na nossa vida e nos sentimos mais humilhados, mais miseráveis. Foi esse o problema de Paulo. Se não vejamos, ele não continuou assim nessa miséria, queridos irmãos. O que é que nos diz, por exemplo, em 1 Coríntios 9, 25 a 27? Vamos ler o que nos diz lá. Podem passar o slide? Pode passar, já agora. Diz-nos, não sabeis vós que os que correm no estado, todos na verdade correm, mas um só leva o prémio. Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como combatendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Continuava Paulo na sua miséria, dizendo, eu não posso, não. Ele dizia, eu luto, mas eu luto convicto do que estou a fazer. E mais adiante ele vai dizer, nós não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra as potestades no ar, contra as potestades da maldade. É contra essas que temos que lutar, porque nos vão levando ao pecado, empurrando para a lama. E mais adiante ainda, ele vai dizer, por exemplo, vamos avançar mais um slide, avancemos outro para ganhar tempo. Mais outro. Sim, pode ser aí. Diz então Efésios 6, 12, diz, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, como já disse. O verso a seguir, vamos avançar.
O que aconteceu com Paulo? O que é que aconteceu com as misérias de Paulo? O que é que aconteceu com as lutas de Paulo? Ele disse que não conseguia guardar os mandamentos de Deus. Ele disse que não conseguia fazer a vontade de Deus. Não, ele foi numa progressão constante, numa luta constante, no poder que Deus lhe conseguia, para chegar ao momento que ele disse, eu posso, talvez o verso antes, sim, está bom, assim, eu posso, o quê? Algumas coisas, posso algumas coisas naquele que me fortalece. Foi isso que Paulo disse? Não. Eu posso todas as coisas, não por mim mesmo, mas naquele que me fortalece. E mais adiante na sua carreira, na sua experiência, aquele que vai dizer, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu. Não é isso que diz a palavra de Deus. Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim mesmo. E adiante ele diz, sede também meus imitadores. Queridos irmãos, ao ponto que Paulo chegou a dizer, meus queridos irmãos, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Avancem na vossa progressão cristã, na vossa carreira, na vossa luta. Vamos adiante para concluirmos. Então, no final da sua experiência, Paulo diz, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Presunçoso apóstolo, não. Não, ele estava a falar da sua experiência. E não estava a falar de uma arrogância, de agora ter a coroa da justiça já guardada para ele. Ele fala da sua experiência, como venceu o pecado, como venceu todas as tendências hereditárias, como alcançou a vitória em Cristo, e agora ele diz, posso todas as coisas, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, ou seja, estou a ver mal daqui, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, não somente a mim, mas a ti, meu irmão, minha irmã, minha visita, meus amigos, o Senhor está pronto a dar a todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que lhe crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, como dizia o nosso Presidente da Conferência Geral, humilhai-vos perante Deus e o Senhor vos exaltará. Que o Senhor seja honrado e glorificado na minha vida e na vossa vida para este novo ano que se avizinha.